Será que nós vivemos em uma caverna? Já pensou se tudo que você conhece, todo conhecimento que você adquiriu, fosse uma farsa? Então vem com a gente que nós vamos te mostrar que você pode estar encavernado. No vídeo de hoje, é o primeiro vídeo do canal, a gente vai contar uma história. E para que você entenda essa história, a gente vai criar um personagem. O nome desse personagem é Oswaldo. Eu quero que vocês usem aí a sua imaginação ao máximo. A tua imaginação é aquela que tu usa lá quando tu tá estudando aquela aula chata de matemática, ou aquela aula chata de biologia. Lendo um livro, né, cara? Lendo um livro, lendo notícias sobre política, enfim, conversando com aquela menina que você não é afim, tal. Você já imagina algo, né? E aí você usa a sua imaginação daquela mesma forma. Então nós vamos contar a história. Imagine o Oswaldo. O Oswaldo, ele é um cara de cabelo encaracolado, uma pele assim da cor da minha. E ele tem uma grande diferença. O Oswaldo, ele vive numa caverna. Ele viveu a vida inteira dele dentro de uma caverna. Ele não conhece outra realidade. O Oswaldo, ele vive em uma caverna no qual ele é amarrado por correntes. E dentro dessa caverna, ele compartilha essa existência com outros companheiros. A graça do Oswaldo é olhar no fundo da caverna as pessoas que passam na entrada da caverna. Então a realidade, toda a vida, exatamente, toda a vida do Oswaldo se resume às sombras. E a diversão do Oswaldo, junto com seus companheiros, é discorrer sobre qual sombra é aquela que eles estão vendo na caverna. É a sombra de o quê? De uma paniquete? De um cavalo, de um pássaro. Um cavalo com um pássaro. Não, passava lá, mano. Eles viam pássaro. Não, passa não. A vida deles se resume a ver sombras no fundo de uma caverna. Já pensou numa existência dessa? Já pensou? Diz aí, comenta aí, se você já imaginou uma realidade como essa. Comenta aí. Dito isto, você conseguiu imaginar, você conseguiu refletir sobre toda essa vida. Agora imagine um dia que o Oswaldo, por uma vicissitude do destino... Falou difícil. Sei lá, por um... Ele cansa daquela vida, mano. Ele fala, cara, eu precisava... Ele consegue se libertar, ele pega os grilhões e quebra. E ele consegue ser aquele primeiro cara que tentou sair da caverna e ele dá um passo atrás do outro. Ele se questiona se ele tem que fazer aquilo mesmo. Ele se questiona se... o que os pais deles vão pensar. Os avós dele moraram a vida inteira dentro de uma caverna. Eles moraram a vida inteira dentro dos grilhões. Mas ele ignora todas essas vozes e ele sai de dentro da caverna. E aí acontece a maior descoberta da vida, a maior descoberta da vida de Oswaldo. Ele consegue ver a realidade tal como ela é. Imagine você, que você passou a sua vida inteira dentro de uma caverna. Numa Pela escuridão. Primeira vez você sai da caverna. Imaginei, cara. Deus me livre, Tu mano. sai da caverna. A visão do cara. O que tu imagina que o Oswaldo viu pela primeira vez? Cara, diz aí eu acho que ele... Primeiro que ele não conseguiu ver, porque a visão dele deve ter doído, né, mano? Faz sentido. Faz sentido pra você? Comenta isso, faz sentido. O cara numa escuridão. Faz sentido. Faz sentido. O cara numa escuridão, ele não vai conseguir enxergar a luz, porque a visão dele vai doer, né, mano? Beleza, agora assim... tu imagina que ele conseguiu, a visão dele começou a se abrir, começou a doer. Cara, ele olha pro céu, mano. qual é a primeira coisa que ele viu? Uma felicidade imensa. Me diz aí. O cara vê... O que ele viu mesmo? Ele pode ter visto um pasto. Cara, muita coisa, mano. Ele deve ter visto muita coisa, mano. Comente aí, o que você imagina que o Oswaldo viu pela primeira vez? Eu acho que a primeira coisa que ele viu foi o pasto. O pasto verde, porque ele tava numa caverna, não tem caverna na cidade. Se fosse no ar, eu acho que ele já tinha visto um dinossauro. Um dinossauro. Mas aí, cara, ele ficou impressionado com aquilo lá. Ele deve ter, caraca, mano, minha vida toda numa escuridão, velho. Eu penso que a primeira coisa que ele viu, a coisa que todos os seres humanos veem pela primeira vez, eu tô mentindo, não sei, mas eu acho que é a luz do sol. A luz do sol, é verdade. A luz do sol, naquele momento, eu imagino que... Mas poderia estar chovendo também, né, mano? Se tivesse chovendo, não pensei sol. Não pensei nisso. Mas ele chegou... Mas vamos dizer que ele viu a luz do sol. Ainda bem que ele saiu, se ele tivesse saído à noite, mano...
E se ele tivesse ficado cego? Se ele fosse... Mas aqui é escuro também. Mas, pô, é uma descoberta, mano. Mas ele saiu de dia, galera. Mas ele viu a enfim, luz. vamos fazer um exercício mental que ele saiu naquele momento e era dia e não chovia e não tinha pasto. Ele viu o sol. E ele viu a luz do sol. E eu imagino, acho que você deve imaginar desse cara. a felicidade e que aquilo doeu a visão dele. E pela primeira vez ele tomou ciência de que o mundo todo que ele conhecia, tudo que ele viveu, todas as pessoas que passaram pela vida dele, era uma farsa. Tudo era mentira. Tu já imaginou o cara ficar vendo só sombra, mano? Imagina aí, cara. Deus me livre, mano. Então, eu acho que ele ficou assim, cara, isso é uma felicidade imensa, eu vou ter que trazer aquele povo, vou resgatar o povo. Será, cara? Ele pensou. Você faria isso? Eu não sei, cara. Eu acho que eu não faria não, mano. Eu pegaria e saía correndo. Saia correndo, mano. Falou, galera. Adeus, caverna. Falou. Mas ele voltou, cara, ele tinha um coração bom, ele voltou e falou, não, vou ter que trazer minha família, cara, vou ter que trazer os meus amigos. Tu faria isso? Cara, eu acho que não, mano. Você conhece alguém que faria isso? Hoje, acho que não, mano. Pois é. Mas o Oswaldo fez isso. Brincadeira, mano. Eu acho que eu faria, mano. Eu acho que você faria. está sendo falso. Não, eu acho que eu faria. Eu acho que eu votaria. Não sei. Mas eu votaria porque era uma descoberta, mano. Ele voltou e avisou pro pessoal. Galera, eu descobri a luz. Existe luz, existe sol. E eu vi o mundo como ele é. E aí o povo começou a... Cara, você é um mentiroso, mano. Agora você imagina. Chega um cara estranho. Ele pela primeira vez, ele fez algo que ninguém fez. E ele diz para aquela pessoa que tá ali, conhece aquela realidade, que aquilo ali, ele não conhece nada além daquilo, ele diz para ele que aquilo ali tudo é falso e que existe algo maior. Será que você... O que essas pessoas acreditariam, será, no que ele falou? Cara, eu ia pensar muito, porque eu vivo numa realidade, né, mano? Eu teria que ser muito... eu teria que acreditar muito nele. Falou, não, isso é verdade, mano, isso é verdade, eu acho que eu vou seguir ele. Mas eles não fizeram isso, cara, eles pensaram o contrário. Falou, esse cara tá mentindo, mano. E o nosso herói, o nosso Oswaldo, aquele que foi o pioneiro, aquele que foi o precursor, aquele que era altruísta, que voltou ali que pra acreditou, ajudar, né, as pessoas, ele foi morto, cara. Tragicamente morto. Os caras mataram ele com um tiro de airsoft. Os caras falaram... Os caras vão ter que matar ele porque esse cara tá mentindo. Ele fala que essa sombra não é real. E mataram o cara, meu irmão. E é isso. É isso, mano. Esse é o sentido da história. Então, galera, será que, você parando pra pensar, brincadeiras à parte, será que faz sentido pra você essa história? Será que você já refletiu se você tá vivendo na caverna? Você vive na caverna? Ou já viveu? Não sei, mano. Será que eu vivo numa caverna? Não sei. A tua casa, será que é uma caverna? Pode ser, mano. Ninguém chegou pra me avisar que viu a luz. Ainda. Essa não foi boa, galera. Não conta essas piadas em roda de amigos, porque ela é muito sem graça. Pode ser, cara. Pode ser que tudo nós vivemos numa caverna. Mas hoje, galera, a gente veio aqui trazer essa reflexão pra você. Você já parou pra pensar que talvez você vive em uma caverna? Seja uma caverna que foi montada ali pelos seus pais. Não tô dizendo que você não tem que... Pode ser pros seus amigos também, exatamente, as pessoas que vivem ao seu redor. Pode ser a sua faculdade. É uma caverna ali, você só conhece aquela realidade, mas você desconhece que existe uma outra realidade, né? Além dessa. Pode ser também uma ideia que a pessoa colocou na cabeça, outra pessoa colocou e fez você acreditar que aquilo ali é uma realidade. Comenta aí, se você acha que está vivendo numa caverna ou se você conhece alguém que esteja vivendo numa caverna. Verdade. Você vive na caverna? Vou refletir sobre isso. Então, galera, reflitam sobre isso. Digita aí, hashtag refletir. Essa é uma reflexão que a gente vai trazer hoje, é o primeiro vídeo do canal. E essa história, muitas pessoas já conhecem. Ela meio que está aí, sempre aí na nossa sociedade. Ela, pela primeira vez, ela foi contada por um cara chamado Platão. Acho que alguns conhecem, né? Ele foi discípulo de Sócrates. Ele foi um dos precursores da filosofia, né, no mundo moderno. E ela aparece também em vários filmes. Acho que você aí que está vendo esse vídeo... Eu acho que todos já assistiram esse filme. Eu sei qual filme você está pensando, qual é? Qual é? Matrix. Cidade de Deus. Não é brincadeira. É Matrix. Matrix, ele fala muito disso, é uma realidade. E o escolhido, né, que é o Keanu Reeves, que ele faz aquele filme... Cara, eu esqueci o nome. Aquele lá que tem um cachorrinho, que ele é morto. Eu sei, mano. Qual é o nome? John Wick. John Wick. Aí, valeu, galera. O John Wick, o que o Keanu Reeves vai? Ele é o escolhido, ele é o cara que desperta para a realidade e ele consegue despertar outras pessoas, né, para sair dessa realidade. Eu não me recordo se o Neo morre, mas enfim.
E essa história ela tá presente em várias coisas. Tem quadrinho do Maurício de Souza e etc. E foi essa história, inclusive, que inspirou a gente a criar esse canal pra gente descavernar os cavernados. Exatamente. Então, galera, esse é um convite, esse é o primeiro vídeo do canal. A gente está, através dessa pequena história, com algumas brincadeiras, a gente quer explicar o motivo do nome desse canal, Além da Caverna. O Além da Caverna é um canal do YouTube que ele tem o objetivo de convidar você a sair da sua caverna. Você pega ali, a gente sempre é formado, né? Seja pela religião, seja pelos pais, seja pela sociedade. Às vezes a gente vive numa caverna e nem percebe, né? E a gente quer fazer um convite a você a ver além da caverna. Que você seja descavernado e que você veja talvez o mundo com uma outra visão, né? Você tem acesso a outra realidade. É, isso mesmo. E galera, a gente tentou fazer um vídeo o mais descontraído possível, né, Liz? Isso, pra pessoa se envolver com a história, né? Até porque, se você for pesquisar, vai ter vários vídeos aí em vários canais que eles vão te explicar de uma maneira mais profunda, uma maneira mais técnica. Teórica. O que é mais teórica, né? O que Platão quis dizer, né? O que isso tem a ver com a nossa realidade, né? E a gente tentou fazer algo mais descontraído, mas para ilustrar uma grande verdade. Para quem quiser mais se aprofundar sobre a história, né? Sobre quem foi Platão, qual foi o livro, né? Que ele defendeu essa ideia, né? Porque essa história, ela tá em um dos capítulos do livro A República, de Platão. Mostra mais perto lá pra galera. Então, esse livro aqui, no capítulo 7, se eu não me engano, tá essa história que a gente contou pra vocês. No entanto, tá numa linguagem mais antiga, né? Mais antiga, então vai ser um pouco difícil de você entender, mas para quem gosta, também fica a dica aí para você ler esse livro que tem a história completa. A gente vai quebrar o galho de vocês e quem quiser comprar o livro, a gente vai colocar o link aqui, você pode estar seguindo, estar pesquisando e se quiser pode comprar. Beleza? Valeu, Descavernado! Então galera, é isso aí, nós vamos ficando por aqui, se inscreve no nosso canal, ative o sinal do compartilhamento, ative o sinal aí para você receber as notificações, compartilhe o vídeo e comenta aí embaixo e até a próxima. É nóis. Valeu. Um tiranossauro. Tiranossauro.